Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor esteja ministrando o seu coração, ministrando a sua vida, e que todos nós encontremos diante do altar de Deus aquilo que nós precisamos para não só viver a proposta do Senhor, mas também vivermos com entendimento, vivermos de uma forma abençoada. Gênesis, capítulo 49, versículo 33. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Inicialmente, parece um assunto sem muita relevância. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Porém, quando nós olhamos para a história de Jacó e da sua família, nós vemos coisas lindas e maravilhosas aqui. A primeira coisa, que ele só morreu depois que deu mandamentos ou orientações aos seus filhos. Acabando de fazer, morreu. Quantos pais têm oportunidade, enquanto vivos, de dar orientação aos seus filhos e não o fazem? Quantos filhos resistem às orientações que recebem? Às vezes recebem e não cumprem, e às vezes se enfadam com essas orientações. Por quê? Porque acham que sabem de tudo, que conhecem todas as coisas, que não precisam aprender mais nada. Enfim, mas eu quero dizer a você que nenhuma geração é completa em si mesma. E nem todas as coisas que eu propriamente vivo ou tateio, elas têm condições de me oferecer todas as informações que eu preciso para viver bem. Precisamos ouvir as pessoas naquilo que elas já aprenderam e podem nos informar. E quem são as pessoas mais importantes para a gente ouvir ou dar ouvidos, senão aquelas que estão próximas a nós e verdadeiramente nos querem bem? A Bíblia diz que, acabando Jacó de dar mandamentos aos seus filhos, ele encolheu seus pés na cama e expirou. Nós estamos falando de Jacó, de alguém que, quando jovem, lutava para ter a bênção do seu pai. Ele tanto lutou para ter a bênção do seu pai que ele fez besteira, ele mentiu, ele encenou e, pior, contou com a ajuda da própria mãe para fazer isso. Porque a Bíblia diz que Jacó, irmão de Esaú, tinha como pai Isaque e Rebeca, e que Isaque era afeiçoado a Esaú porque era um homem de caça, e a Rebeca afeiçoada a Jacó porque era um moço simples, que vivia nos arredores da casa, cuidava ali de alguns cultivos, enfim. E a Bíblia então diz que esse moço Jacó, querendo ter o carinho, o apreço do seu pai e a bênção que o seu pai, como patriarca, ministrava sobre a vida do filho mais velho, fingiu-se ser ele. E, por consequência, perseguido pelo seu irmão, teve que fugir. Viveu uma vida errante junto ao seu tio Labão. E lá, junto ao seu tio Labão, fez também das suas. Mas se encontrou com Deus.
Deus marcou um encontro com Ele, como marca comigo e com você, e quer que nós nos encontremos definitivamente com Ele. Sim, que tenhamos uma vida reservada para Ele. Jacó teve esse privilégio de encontrar-se com Deus e converter o seu coração, mudar de vida, a ponto de ter uma velhice honrada, abençoada, e de ter o privilégio de, antes de morrer, aquela bênção que ele tanto lutava para ter do seu pai, que ele considerava importante. Ele reúne os seus filhos, os seus 12 filhos homens, e os abençoa. Por quê? Porque ele entendia que a bênção paterna era muito importante na vida dele. Não só a materna, mas a paterna. Você também pensa da mesma forma? Ah, meu pai é uma pessoa esquisita, estranha, será que a bênção dele para a minha vida é importante? Pô, se não fosse, a Bíblia não diria para nós honrarmos pai e mãe. E quando a Bíblia diz que é um mandamento divino nós honrarmos pai e mãe, não está falando se são fiéis ou infiéis ao Senhor. É porque é pai e é mãe. Eu conheço pessoas que guardam raiva, ira, porque meu pai já fez isso, minha mãe já fez aquilo, ou meu pai deixou de fazer isso, minha mãe deixou de fazer aquilo. Sim, humanamente falando, é até compreensível alguns sentimentos e algumas reações, humanamente falando. Mas espiritualmente falando, não. Você precisa vencer isso. Eu tive a oportunidade, agora no domingo, pela manhã, de ministrar a primeira ministração da escola de cura aqui na igreja, que vai acontecer todo terceiro domingo às 9 horas, aqui na igreja, durante todo o ano de 2023, escola de cura. Só em fevereiro que nós vamos ter que alterar um pouquinho por conta do carnaval e por conta da conferência 360 que tem aqui no período de carnaval. Então nós vamos ter que trazer para o segundo domingo ou vai para o quarto, mas ainda vou avisar isso aqui. Eu tive a oportunidade de ministrar, de falar sobre um assunto específico e ao final, enquanto o pastor Fábio fazia a oração final, eu tive a oportunidade de descer e abraçar a minha mãe, orar com ela e, enfim... Quem não tem um pedido de perdão a dizer ao seu pai e à sua mãe por conta de alguma atitude? Todos nós, todas as pessoas têm. Feliz fui eu que pude, abraçando a minha mãe, que temos um bom relacionamento, que pode ser muito melhor ainda, mas temos um excelente relacionamento. Minha mãe é uma pessoa muito equilibrada, muito abençoada. E podemos chorar juntos, glorificar a Deus juntos por tantas coisas tremendas que Deus tem feito. Então Jacó compreendia o valor desta bênção e fez menção de cada um dos seus filhos. O capítulo 49 de Gênesis fala sobre isso e talvez, analisando só a sua leitura, talvez não se consiga compreender o todo dessa bênção ou desta análise do próprio Jacó, porque a Bíblia diz que ele deu mandamentos aos seus filhos, ou seja, orientou-os naquilo que eles deveriam fazer. Mas o importante dessa nossa reflexão, dessa minha comunicação a você, é que se você tem essas pessoas perto ainda, ou você é um pai e uma mãe, tem seus filhos, da importância de abençoar os seus filhos, de não privilegiar um e deixar o outro de lado. Quantas pessoas fazem isso e trazem tanta tristeza na família, e circunstâncias e situações que às vezes nem solução tem. Então, no tempo dessa reflexão, pense nisso. Se você é filho, filha, pai ou mãe, pense nisso. Escreva aí no comentário do rodapé, faça o seu comentário daquilo que você vive junto à sua família. Faça aí o seu comentário disso que você está ouvindo, se você pensa ser importante, e que as pessoas que igualmente vão estar diante dessa ministração simples, porém acho que proveitosa, faça o seu comentário para que essas pessoas
Sejam também ajudadas por você. Conte alguma experiência que você teve junto aos seus filhos ou junto aos seus pais. Isso vai ser de grande proveito. Gaste aí um tempinho, 1 minuto, 2 minutos, 3, escrevendo alguma coisa. Isso vai ser também uma reciprocidade para nós disso aí. Dá o seu joinha aí, vamos caminhar junto. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.